olhei pra ele e me livrei dos meus temores. Olhem para ele também, que vocês não vão ter sombra de decepção. É isso, nosso vídeo de hoje é para que você não se sinta menos amado por Deus ou menos valorizado porque você tem medo. Mas também nós queremos te deixar essa dica, não permaneça neste medo. Deixe o Senhor tratar a sua vida como Ele tratou de todos esses homens. Nem tava combinado de eu fazer de novo, mas eu fiz. Tava assim. Você não falou olá, pessoal, eu sou Margarete Biasi no outro vídeo. Depois eu ponho a blusa de novo e falo. Não precisa, né? Precisa? Porque vocês começaram de um jeito diferente, falando que eu não tava e tudo mais. Tá, então vamos começar agora. Vai, olá, pessoal, pera de pegar a xícara. Eu tô vendo que negócio... Tô vendo. Olá, pessoal, eu sou a Margarete Biasi. E eu só vi. E esse é o nosso quadro Elas... Tem uma lá atrás, gente, nas câmeras. E eu... É pra fazer o tantarã? Meu, a gente esqueceu tudo isso, mano. Mó ritual legal. Hoje nós vamos falar sobre um sentimento, uma emoção. Tudo começou lá no Ceará. Pera, fala primeiro qual é a emoção. É medo, galera. Agora, a gente vai trazer uma ilustração para esse vídeo, que é algo verídico, que realmente aconteceu na vida da senhora Margarete Biasi, portadora do RG. Para! Bora, chega o Todd, conta aí. Sabe o que aconteceu? Nós estávamos no Ceará fazendo missões, evangelismo, e numa determinada casa que nós estávamos, um cachorro, eu cismei que ele vinha pra cima de mim. Era um baita cachorro, era um pastor alemão. Era. Só pra vocês visualizarem a cena. E ela latia tanto que eu falei, vai vir pra cima de mim. Era uma cachorra. Ai, tô fazendo vários adendos. Vai, continua. E aí eu me lembro que eu fiquei com tanto medo da cachorra. Gente, não tem explicação. Eu acho que foi o jeito que o pessoal começou a ficar lá com medo desse cachorro. E eu peguei e saí correndo e entrei numa salinha que era o lugar errado, porque era lá que estavam os filhotes dessa cachorra. Aí sim essa cachorra veio pra cima de mim e eu saí correndo, trombei na rede, pulei uma janela que eu nem sei que jeito que eu pulei. Ela ficou com tanto medo que ela fez um regaço, ela fez um griteiro. Ela catou... Segura, por favor. Tinha uma rede, né? Ceará tem bastante rede. Eu amei isso no Ceará, inclusive. Qualquer casa tinha uma redinha. E ela tinha uma rede e ela foi se segurar nessa rede. E ela ficava com a rede assim. E ela gritava, alguém me ajuda, com a rede pro lado e pro outro. E ela fez um auê. Ela entrou no quartinho da cachorra, que tava os filhotes da cachorra. É verdade. E de dentro do quartinho ela me gritava pra eu ir. Eu falei, você tá louca? Senta aí, dá teus pulos. Não fui. Aí ela correu e pulou a janela. Gente, mas o medo, ele é essa emoção louca que todo mundo fala, inteligência emocional é você controlar as suas emoções. Não é, não se controla uma emoção. Você aprende a controlar o seu comportamento. A sua reação para aquela emoção. Tipo e isso. olha, mas é interessante, não estou advogando em causa própria. Mas muitas pessoas da Bíblia tiveram medo. A gente vê Davi, quando ele se fez de louco, gente. A Bíblia diz que ele babou. Ele se fez de louco, arranhando as portas mesmo. Davi estava fugindo de Saul e Exatamente. ele foi para uma outra cidade e lá ele ficou com tanto medo porque assim que ele chegou, falaram assim, esse não é Davi? Aquele de quem cantam Saul matou milhares e Davi centenas de milhares, e ele ficou com medo daquele rei, então também querer matá-lo, ele já estava fugindo de um rei, né? Mas o que acontece? O medo de Davi fez com que todo o prestígio dele fosse perdido naquele momento. Por quê? Porque ele estava na terra que ele matou Golias. Então ele era considerado o herói naquele tempo, naquele período, naquele lugar. Mas quando ele se fez de louco, um comentava com o outro, gente, mas esse não é aquele Davi? Que cantam, que dizem por aí. Pois é, por conta do medo, você vai para o lugar errado, como eu fui lá pro quartinho do filhote do cachorro.
você passa vergonha, porque eu passei vergonha. E algo muito interessante nisso de Davi, o comentário bíblico da minha Bíblia fala que a barba era algo muito importante, era algo muito honroso para os homens. Então, o que Davi estava fazendo de babar na própria barba, ele estava se humilhando, ele estava se desonrando mesmo naquele momento. O medo faz isso com a gente. A gente, muitas vezes, se a gente se deixa dominar pelo medo, a gente vive essas coisas assim, a gente passa esse perrengue. Ficou terrível essa frase que eu montei, deixa eu falar de novo. E o medo, ele faz isso com a gente. Se a gente se deixa dominar pelo medo, a gente faz várias coisas atrapalhadas. Mas a gente aprende que onde Deus chega, as coisas mudam de figura. Ninguém está aqui fazendo uma apologia para você cair na lagoa do coitadismo. Cuidado. Não. Autocomiseração, não é isso. Mas para que você vença os seus medos. Nós temos a história de Gideão, que teve muito medo, que pediu vários sinais para Deus. Nós temos a história de Elias, que falou para a viúva de Sarepta, não tenha medo. Depois, uma página para frente, ele ficou com medo. Ou seja, o medo nos mostra que nós somos seres humanos. Mas esses homens que nós mencionamos, quando Deus chega na história, a história muda. Então, uma dica muito importante, né, Vitória? Deixe Deus curar os seus medos. Porque assim, o medo é comum? Sim. Ele tem que ser recorrente na sua vida, algo contínuo? Não. O medo pode chegar na sua vida? Sim. Ele tem que guiar a sua vida? Não. E é por isso que a gente tá gravando esse vídeo. Talvez você tenha medos. Eu tenho alguns medos, gente. Quem não tem medos? E talvez você tenha alguns medos, mas a gente tá aqui pra poder te falar. Tudo bem, você tem medos. Coloque ele um pouquinho de lado e se lembre do seu Deus, que é muito maior que os seus medos. Você sabe que a coragem não é a ausência do medo, mas a certeza de que algo mais importante que o seu medo deve ser realizado. Por exemplo, quantas pessoas estavam com medo de ganhar bebê para ir para o hospital, mas foram com medo mesmo? Quantas vezes eu estava com medo de pregar numa grande igreja, porque existe uma responsabilidade, mas nós vamos com medo mesmo. E é bom o medo ele nos faz nos prepararmos ainda mais, o medo nos protege, o medo não pode ser algo patológico, que mande na sua vida, como a Vitória falou, nós não devemos ser guiados pelas emoções. Nós precisamos nos lembrar que muito, muito, muito maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso os medos das coisas terrenas, eles até podem ser verdadeiros, eles até podem ter motivos verdadeiros, mas muito maior é o nosso Deus. Por isso nós precisamos ser guiados por esse Deus e não pelos medos das coisas pequenas dessa vida. Exatamente, mas uma coisa muito importante, talvez o seu medo, quando você estiver em oração e o Espírito Santo te mostrar, talvez o seu medo está ligado a coisas lá do passado. Então, se desprenda do seu passado. O seu passado você já conhece, porque você esteve lá. Então, muitas histórias que você conta existem na tua mente e não na realidade. E como diz a Rafa, né, Rafa? Diz aí. Rafa, compartilha aí. A Rafa tem uma teoria sobre o medo que eu acho supimpa. Bom, pra mim o medo é uma mentira, né? Porque a gente sempre tem medo de alguma coisa que não existe. É como se a gente tivesse ansiedade por alguma coisa que não aconteceu, que tá na nossa mente, que pode acontecer e dar errado. Então, a gente não tem medo de alguma coisa que tá acontecendo, a gente tem medo de alguma coisa que ainda vai acontecer. Exatamente. E pode ser que nem aconteça. Pode verdade. ser que nem aconteça. Pode ser que nem aconteça. Às vezes a gente tem medo de certas coisas, de algumas coisas acontecerem na nossa vida que talvez nem vai acontecer. E a gente já tá sofrendo por antecipação antes de acontecer e... Assim, mas a Rafaela falando isso e ela não tem medo de nada? Você tem medo de alguma coisa? Já tem. Com certeza. Com certeza. Uma coisa muito interessante, quando Elias traz para Eliseu um ministério, uma porção dobrada que chegaria. Importante, uma grande responsabilidade. O que Eliseu fez? Ele queimou o seu passado. Queime o seu passado, queime aquilo que te atrapalha de prosseguir no seu ministério, de caminhar com Jesus na sua vida. Não deixe que o medo te trave. Na verdade, eu sempre tento lembrar de algo. Qualquer coisa, ansiedade, preocupação, eu tento usar isso como um trampolim para me aproximar ainda mais de Deus. Então, você está com medo? Não adianta mesmo você fingir que não está com medo se você está, mas coloque isso diante de Deus. E use isso para se aproximar mais de Deus, para criar realmente um relacionamento verdadeiro, a ponto de você falar, o Senhor sabe que eu estou com medo disso, me ajude a vencer isso. E Ele vai te ajudar. E aí, como a gente falou no vídeo anterior, você ainda pode usar esse medo para aprofundar suas raízes. Exatamente. Eu fiz um link, tem até que ir lá assistir o outro.
Uma coisa muito interessante que nós devemos prestar atenção em relação ao nosso passado. Não coloque expectativas em pessoas que deram errado. Não siga modelos que deram errado em casamentos fracassados. Você pode seguir um modelo muito importante que é Jesus. Olha só que interessante. Os descendentes de Israel, olha só, os filhos daquele povo que andou por 40 anos no deserto e não entraram na terra prometida, estavam no lugar certo, com o coração errado. Por quê? Estavam seguindo modelos do passado. Por isso que Josué disse para eles, que lado vocês vão ficar? Ou vocês vão ficar do lado daquilo que deu errado, que seguiam outros deuses, ou vocês vão ficar no lado de Deus que nos trouxe até aqui, nos trouxe até a terra que Ele nos prometeu. Aí ele disse uma frase muito importante e conhecida. Eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então naquele momento, Josué estava dizendo para aqueles filhos, olha para outro modelo. Olha para outro padrão, que é Jesus. Por que eu estou falando isso? Se desprenda do seu passado, se ele é um passado de medo, que te trouxe traumas, se desprenda e olhe para um modelo que deu certo, para um padrão, para um novo padrão, que é Jesus. E se lembre que Deus é aquele que faz novas todas as coisas. Por isso é claro que todo o seu passado importa de alguma forma, talvez tenha te deixado ferida, sim, mas Deus é aquele que faz novas todas as coisas. Então se você teve, como a minha mãe disse, um mau exemplo de casamento, um mau exemplo de pai, de mãe, eu não sei, Deus é quem faz novas todas as coisas. Por isso seu casamento pode ser algo novo, você pode ser uma mãe diferente da mãe que você teve, um pai diferente do pai que você teve, porque em Deus nós temos uma nova chance e novidade de vida todos os dias. Todos os dias, exatamente. Fala sério! Nossa! Mas Deus te ama menos porque você tem medo? Claro que não, não é isso que nós viemos te dizer. Nós queremos te dizer que você pode ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor que Cristo nos oferece. Um dos primeiros exemplos bíblicos que nós citamos aqui no começo desse vídeo sobre medo, nós citamos Gideão, nós citamos Elias, mas também nós citamos Davi, quando ele se fez de louco diante do rei Abimeleque. Mas acontece que depois desse acontecimento, Davi escreveu um salmo, o Salmo 34. Se você abrir a sua Bíblia em Salmo 34, você vai ver que o título dela está escrito bem assim, Salmo de Davi sobre a ocasião em que se fingiu de louco diante de Abimeleque. E Davi, esse salmo inteiro é um salmo muito bonito. Depois de ter se humilhado, como a gente falou, que ele passou vergonha diante do rei Abimeleque, aqui ele estava abrindo seu coração diante do rei dos reis. Eu parei, porque eu quero saber que versículo que é 4 e 5. Falou, né? Eu vou ler agora os versículos 4 e 5. Salmos 34, versículos 4 e 5. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Amém. Esse é um salmo muito bonito e no início do salmo ele fala, alegrem-se, cantem, se alegrem, ele fala várias vezes. Por quê? Porque o Senhor já tinha trabalhado na vida de Davi e ele estava falando para você, olha, ele vai te livrar de todos os seus medos. Ele quis dizer isso por quê? Porque tinha livrado os medos dele. É interessante que Davi ele fala do que aconteceu com ele, Deus me livrou dos meus temores, mas ele também nos deixa um ensinamento, aqueles que olham para ele não terão sombra de decepção. Então, ele quis dizer assim, eu olhei para ele e me livrei dos meus temores. Olhem para ele também que vocês não vão ter sombra de decepção. Então é isso, nosso vídeo de hoje é para que você não se sinta menos amado por Deus ou menos valorizado porque você tem medo. Mas também nós queremos te deixar essa dica, não permaneça neste medo. Deixe o Senhor tratar a sua vida como Ele tratou de todos esses homens. E você continue, como Davi nos ensina nesse salmo, continue olhando para o Senhor. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou... Pode falar? Compartilha! Se inscreve aqui no canal, ativa o sinal de notificações e também deixa o seu like aqui no vídeo pra gente saber se você gostou. Então, até o próximo vídeo, a gente te espera lá. Um beijo e tchau! Um beijo no queijo, galera! Como que é? Doce de leite? Doce de leite. Geleinha. Frutas vermelhas, 0 açúcar. Eu vou querer. Ontem, deixa eu contar, não corte essa parte. Ontem eu fiz uma torrada com requeijão e passei geleia em cima. Como é que é a torrada?
É uma torrada 100% integral. E como é que é o requeijão? É um requeijão light. E como é que você passou por cima? A geleia 0 açúcar. Gente, Ah, meu ficou pai. tipo um skate, assim. Tchau, gente.